Nós estamos nessa energia aí do dia 31, né? Dia das Bruxas, Samhain, Beltane. E o que a gente celebra nessa época? Bom, eu sou Diego Oliveira, seja bem-vindo ao vídeo de Sementes Sagradas. Bom, nós chegamos então na época do Dia das Bruxas, né? A gente tem dia 31 de outubro aí considerado como o Dia das Bruxas e algumas pessoas acabam me perguntando: Diego, você comemora o Dia das Bruxas? Então hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e dizer até mesmo quais cartas, eu tenho aqui do tarô que podem fazer uma reflexão aí, simbolizar essa energia. Então vamos começar falando de Beltane. Então Beltane é a celebração que ocorre no pico da primavera. Aqui no hemisfério sul é a época que a gente está. Então este é o momento do ano em que a Terra ela vai ser fecundada com o calor do Sol e o inverno fica oficialmente para trás. Então essa é uma época de união do Deus com a deusa. E ele representa essa fertilidade dos animais, representa as colheitas do próximo ano que vai vir. E a palavra Beltane vem do deus céltico Bel, que antigamente era cultuado como o senhor da vida e do mundo dos espíritos. E a época Taine, ou Tine, era uma palavra céltica que significava fogo. Então era fogo de Bel, Beltane. Por essa questão de fertilidade aí, nós temos inclusive o mastro de Beltane. O mastro de Beltane é onde as bruxas enrolam as fitas no mastro, literalmente, para fazer os seus pedidos serem fertilizados e fecundados. Então, essa época do ano também é uma ótima época para fazer pedidos de relacionamento, de gravidez, de união, de fertilidade. Então, é um momento que a gente está no pico da primavera. E aí, falando de cartas especificamente, o que a gente pode ter aí? Por exemplo, a gente pode ter a carta dos enamorados, que é uma carta que simboliza essa união do Deus com a deusa. A gente também pode falar de fertilidade e ter aí a carta da estrela, que é uma carta que representa essa fertilidade, representa essa fecundidade, representa as coisas sendo transformadas para aquecer e para fertilizar a terra. A gente também pode, por exemplo, representar a carta do Sol, que a carta do Sol também traz essa vitalidade, essa harmonia, essa alegria de viver, né? Fala de proteção espiritual, de iluminação, e fala inclusive de fertilizar, né? Porque o Sol fertiliza na Terra. Então, são cartas aqui que a gente pode, por exemplo, trazer como simbolismo, meditar nessa época do ano aí de Beltane, no hemisfério sul que a gente tem, para trazer essa harmonia, essa energia de fertilidade para a nossa casa, para a nossa vida, para os nossos pedidos. Bom, mas e aí quando a gente fala de uma energia mais mórbida, uma energia dos mortos, por exemplo, ou como a gente vai ter agora, a energia de finados? E aí, como é que fica isso? Quando a gente fala, então, dessa outra energia, a gente está falando, por exemplo, de Samhain ou Samhain, né? No hemisfério norte ele é celebrado dessa forma. E ele é conhecido também como o Halloween, que é a época do Ano Novo dos Bruxos. E aí daí que veio o Dia das Bruxas, né? O calendário dos celtas, antigamente, ele começava na época de novembro. Então a gente tinha a morte agora acontecendo no final de outubro para renascer em novembro. Então na noite do dia 31, acreditava-se que o véu que separa o mundo material do mundo dos espíritos, do mundo espiritual, ele está muito mais fino. E aí facilita o nosso contato com os antepassados, com os nossos ancestrais. Então, Samhain é uma noite que, simbolicamente falando, a gente tem a morte do Deus e a deusa está na sua fase anciã. Então, ela lamenta a ausência do Deus nas próximas semanas. Então, é um momento ideal para a gente honrar os mortos. E é daí que veio a tradição de finados. Algumas religiões que são contra o paganismo ou religiões cristãs se apropriaram dessa data, dando origem à época de finados. E é em Samhain, né, em Samhain, que nós acendemos fogo, acendemos fogueiras, aliás, para os espíritos que do outro mundo encontrarem seu caminho. Então é o momento da gente celebrar o amor daqueles que partiram para o outro lado. E é conhecido também essa época do ano como a festa dos nossos ancestrais. E aí, falando de festa, de ancestralidade e tudo isso, a gente tem no México, por exemplo, conhecido como o Dia dos Mortos, né, que é uma celebração que ocorre todo dia 2 de novembro, né, que não é coincidência ser 2 de novembro aqui no Brasil, Dia de Finados. Então os festejos, eles começam a ser preparados desde o dia 31 de outubro. Então tem essa similaridade com o povo celta, né, e faz um período aí que coincida com as datas tradicionais católicas, coincidência. E aí é o dia conhecido como Dia de Todos os Santos, ou Dia dos Fiéis Defuntos, aí que algumas pessoas chamam.
A data em que o Dia dos Mortos se originou foi numa época de cultura asteca, e ela celebrava o 9º mês do calendário solar. Né? E apesar desse tema meio mórbido, o Dia dos Mortos lá no México é um dia bem animado. É feito atualmente no México com uma grande tradição desde a época dos pré-hispânicos. Então, desde a época lá da Espanha, entendeu? É bem antigo. A lenda diz que neste dia os mortos eles vêm visitar seus parentes por conta desse véu estar mais fino. E aí a festa conta com muita música, doce, bolo, tem as caveirinhas de açúcar que são feitas, né, pelas pessoas, decoradas. E aí, pensando nessa energia de morte, de renovação, a gente pode trazer, por exemplo, falando de carta, aí a gente pode trazer a carta da própria morte, que fala dessa passagem de ciclo, fala de transformação. Né? A gente pode trazer, por exemplo, a carta da justiça, que representa essa divindade, as coisas acontecendo, né, de acordo com o eu divino aí. E também podemos trazer, por exemplo, uma outra carta, que é a carta do julgamento, por que não? Né? Onde a gente pode simbolizar, por exemplo, ó, tá vendo aqui um anjo, né, tocando as trombetas aí para os defuntos. Então a gente pode trazer, por exemplo, essa mensagem também de renovação das coisas acontecendo, mas por um momento de alegria, né? Onde as pessoas que partiram, elas encontraram o seu caminho espiritual. Se a gente quiser ter uma energia um pouco mais pesada, pensando nesse fim de ciclo, aí a gente poderia, por exemplo, ter a carta da torre, ó, onde a gente fala aqui, ó, a gente vê uma torre e vê pessoas caindo mesmo, onde a gente fala de um final de ciclo, onde as coisas não vão acontecer, findou. Então, a gente também tem essas cartas aqui que podem simbolizar, né? Se você for querer pensar numa meditação, em trazer essa energia ancestral para você, eu aconselho, por exemplo, ou você trazer a carta da justiça, ou você trazer a carta mesmo do próprio julgamento, né? Onde você se despede para que as coisas se tornem mais alegres e mais leves, né? E aí você pode fazer dessa forma, trazendo essa energia para a sua vida. Bom, eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado para esse vídeo não ficar muito longo. Curta, comente, compartilhe e assim você vai me ajudar a crescer o canal. Eu agradeço. Até a próxima. Gratidão.